Onde estão os sinos? Perguntou uma criança em Avignon. Não há mais ninguém para tocá-los, respondeu o padre. E então, o silêncio dominou a Europa. Ela não chegou com trovões ou cavalaria. Não invadiu com bandeiras ou tambores. A peste negra se insinuou como uma sombra, silenciosa, invisível, mas implacável. Entrou pelos portos da Europa, percorreu vielas, aldeias, castelos e, em poucos anos, matou 1/3 da população do continente. Mais de 50 milhões de vidas desapareceram como folhas levadas pelo vento. E ainda hoje, séculos depois, muitos dos mistérios da peste permanecem sem resposta. Se você gosta de histórias reais que parecem ter saído dos corredores mais escuros da história humana, inscreva-se agora em Sussurros do Medo. A jornada de hoje será longa, pesada e real. Tudo começou com rumores vindos do Oriente. Caravanas chegavam da Rota da Seda trazendo não só especiarias e tecidos, mas histórias de vilarejos inteiros silenciados em poucas semanas. Diziam que o ar estava amaldiçoado, que o céu se fechava e que o cheiro da morte podia ser sentido dias antes de ela chegar. Em 1347, navios genoveses vindos do Mar Negro atracaram em Messina, na Sicília. As velas já estavam rasgadas. Os homens a bordo, mortos ou morrendo. Tumores negros sob as axilas, olhos esbranquiçados, sangue escorrendo pelos ouvidos. E com eles, os ratos. Ratos que carregavam as pulgas. Pulgas que carregavam a praga. Logo, as cidades costeiras foram tomadas. Marsella, Gênova, Pisa, Veneza. A cada novo porto, a doença se espalhava como fogo em palha seca. Em semanas, o interior da Europa começou a ruir. O ciclo da peste era rápido e brutal. Febre súbita, calafrios, dores de cabeça lancinantes. Depois, os bubões, inchaços escuros do tamanho de maçãs, geralmente sob as axilas ou na virilha. Eles supuravam, exalavam um cheiro pútrido e traziam com eles um presságio inevitável. A morte. Não importava a idade, o título ou a fortuna. Reis e mendigos morriam do mesmo jeito, em agonia, em delírio, em solidão. A morte era tão comum que as orações funerárias foram abreviadas por falta de tempo. Em muitos lugares, os corpos eram lançados em valas comuns. Algumas valas continham milhares de cadáveres, todos jogados uns sobre os outros, como se a dignidade tivesse sido abolida pela pressa. Com os coveiros mortos, os doentes passaram a cavar suas próprias sepulturas. Há relatos de pessoas que ainda respiravam sendo cobertas por terra, por engano ou por desespero. Os sinos das igrejas, que costumavam anunciar mortes isoladas, não paravam de tocar, dia e noite, até que começaram a se calar, porque não havia mais ninguém vivo para tocá-los. O medo era absoluto. Os vivos evitavam os vivos. Filhos abandonavam pais. Esposas fugiam de maridos. Irmãos deixavam irmãos à própria sorte. Havia uma crença comum. A praga era um castigo divino, uma punição pelos pecados da humanidade. Com isso, surgiram os flagelantes, grupos de fanáticos que marchavam por cidades e vilarejos se autoflagelando em público, acreditando que o sofrimento físico atrairia o perdão divino. Cantavam hinos lúgubres, cobriam-se de sangue e dormiam entre cadáveres. Em algumas regiões, eram venerados. Em outras, temidos, e em outras, mortos. Enquanto isso, surgiam teorias bizarras para explicar a praga, conjunções planetárias, a fúria de Deus, o olhar de pessoas invejosas, o toque de bruxas, o mau cheiro das cidades. Nesse clima, surgiram os médicos da peste, figuras icônicas, envoltas em negro, usando máscaras com longos bicos em forma de ave. Nos bicos, colocavam ervas aromáticas, acreditando que os perfumes afastariam os vapores contaminados. Esses médicos caminhavam com bastões, usavam luvas e mantinham distância dos pacientes. Muitos não tinham formação médica. Eram contratados apenas para registrar os mortos, inspecionar casas, selar portas. Eles entravam nos lares como ceifadores. Alguns acreditavam que sua simples presença era um mau presságio, e muitos moradores morriam de medo, literalmente. Avignon, sede da Igreja Católica à época, virou símbolo do horror. O Papa Clemente VI, apavorado, se isolou entre duas grandes fogueiras, acreditando que o calor e a fumaça purificariam o ar. De lá, assinou bênçãos em massa, absolvições coletivas de pecados, pois não havia mais tempo para confissões individuais. Mas nem a fé resistiu. Padres começaram a morrer nos púlpitos. Igrejas se esvaziaram. Cemitérios viraram campos de batalha contra o invisível. O ar estava saturado de medo. E não apenas medo da morte, mas do que vinha depois.
Relatos da época falam de vozes no céu, de sons de sinos que ninguém tocava, de vultos encapuzados caminhando entre as casas. Alguns juravam ver figuras esqueléticas na porta de suas casas antes de adoecerem. Outros diziam ter ouvido gritos vindos das valas, como se os mortos não quisessem ser enterrados. E há quem fale de danças macabras vistas nas noites sem lua, esqueletos rodando em círculo, segurando mãos invisíveis entre ruínas de igrejas. A peste também matou a arte e depois a ressuscitou. Pintores passaram a retratar caveiras dançantes, ceifadores de capuz, corpos apodrecendo. A dança da morte virou o símbolo do período. O belo cedeu lugar ao mórbido. A literatura mergulhou na tragédia. O Decamerão, de Boccaccio, nasceu em meio à peste. São histórias contadas por pessoas isoladas, tentando manter a sanidade em um mundo que apodrecia lá fora. A economia, por sua vez, ruiu. Colheitas não eram feitas. Comércios fecharam. Riquezas foram deixadas para trás nas corridas desesperadas para o interior. E os que sobreviviam se tornavam cada vez mais insensíveis. O impacto foi tão profundo que alterou o curso da história. O colapso do sistema feudal, o declínio da autoridade da igreja, o surgimento de uma nova consciência sobre o corpo, o tempo e a morte. Mas a fúria da peste não conhecia fronteiras. Ela cruzou o mar, chegou à Inglaterra em 1348, ao porto de Melcombe Regis. Daí espalhou-se como fogo selvagem por vilarejos, cidades e condados inteiros. Em Londres, carroças percorriam as ruas ao amanhecer, recolhendo os corpos dos mortos que eram deixados nas portas. O toque da morte não escolhia nomes, atingia camponeses, mercadores, nobres, clérigos e crianças. Igrejas transformaram-se em necrotérios, casas inteiras eram lacradas por dentro, onde os vivos esperavam, apavorados, sua sentença. Na Península Ibérica, o pânico misturou-se à religiosidade fervorosa. Multidões peregrinavam, acreditando que a peste era um castigo divino. Em Sevilha, homens e mulheres se açoitaram até sangrar em praça pública, implorando misericórdia. Em Barcelona, as sinetas dos mortos dobravam noite e dia, abafando os gritos dos que sucumbiam. Em alguns lugares, surgiu um movimento sombrio, os flagelantes, homens encapuzados que cruzavam cidades batendo-se com chicotes, acreditando que seu sofrimento salvaria o mundo. Marchavam em silêncio, apenas com o som do couro cortando carne, e cânticos que pareciam orações feitas nas sombras do apocalipse. Muitos os viam como santos, outros, como presságios da destruição. Na Alemanha, os flagelantes se tornaram fanáticos violentos. Começaram a acusar comunidades judaicas de envenenar poços, espalhando a peste deliberadamente. Massacres se seguiram. Em Mainz e Colônia, milhares de judeus foram queimados vivos ou expulsos. Era a peste servindo de desculpa para um ódio antigo, agora transformado em fúria descontrolada. Enquanto isso, nos rincões da Ásia Central, outras lendas surgiam. Relatos de povos inteiros dizimados não apenas pela doença, mas por criaturas das sombras que atacavam acampamentos durante a noite. Alguns estudiosos modernos tentam interpretar isso como delírios febris, mas os registros são persistentes. Em regiões remotas da Sibéria e das estepes, algo mais parecia se mover junto à peste, algo que não podia ser explicado. E o Egito? A praga chegou ali também, em 1349. Os registros do Cairo descrevem o colapso total das estruturas sociais. Cemitérios não bastavam. Pessoas eram enterradas em valas abertas, e logo essas valas se enchiam. O cheiro era indescritível. Dizia-se que os próprios gatos, antes venerados como sagrados, fugiam das cidades, como se soubessem que ali não havia mais salvação. No mundo islâmico, a peste era vista como uma aprovação. Muitos aceitavam a morte como destino divino, mas nem isso impediu o horror. Em Damasco, relatórios contam que os mortos eram tantos que os coveiros morreram antes de terminarem seu trabalho. Em Meca e Medina, a peregrinação tornou-se impossível. Um silêncio sobrenatural caiu sobre lugares que nunca dormiam. As consequências da peste foram muito além da morte imediata. Ela transformou a mentalidade europeia. O medo da condenação eterna deu lugar a um niilismo crescente. O lema Memento Mori, lembre-se de que vai morrer, passou a ser incorporado à arte, à literatura, aos murais das igrejas. A iconografia da dança macabra,
com esqueletos conduzindo vivos de todas as classes sociais à sepultura, floresceu por toda parte. Era a nova verdade, ninguém escaparia. E mesmo nas décadas seguintes, quando a peste recuava, ela nunca desaparecia totalmente. Retornava em ondas menores, silenciosas, letais. No século XVII, Londres enfrentaria novamente a peste com força, mas a memória da catástrofe de 1347 a 1352 permaneceu como uma cicatriz profunda na alma coletiva da humanidade. Nos tempos modernos, estudos apontam que a bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratos, foi a principal responsável, mas mesmo essa explicação encontra controvérsias. Há pesquisadores que argumentam que a peste negra se espalhou rápido demais para ser apenas via pulgas. Outros sugerem que foi uma combinação de doenças, talvez até mutações virais perdidas no tempo. Há também hipóteses que falam de um fator climático ou de uma antiga pandemia zoonótica ainda não compreendida. E há os que acreditam que a peste nunca foi apenas biológica, que algo mais se escondeu sob a pele da história, um tipo de mal que se aproveitou do caos humano para se alimentar, um mal que se manifesta sempre que a esperança morre, um mal que, talvez, ainda esteja entre nós. Mas o mistério permanece. Cientistas hoje atribuem a causa da peste à bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas infectadas. Mas há controvérsias. A rapidez da propagação, a mortalidade extrema e os sintomas variados fizeram alguns estudiosos suspeitarem de múltiplas doenças atuando ao mesmo tempo. Outros defendem que a peste teve variações pneumônicas, que se transmitiam pelo ar e não apenas pelo contato com animais. E há os que levantam hipóteses ainda mais sombrias. Armas biológicas medievais, cadáveres infectados lançados sobre muralhas inimigas, experimentos com venenos e fungos, conspirações religiosas. Nada, porém, explica os relatos inexplicáveis, as vozes, os sinos solitários, os vultos, os gritos enterrados, as danças de esqueletos. O sussurro da morte que andava de casa em casa, batendo as portas como um visitante antigo e inevitável. A peste negra não foi apenas uma tragédia. Foi um trauma ancestral, uma cicatriz aberta que ainda sangra nas entrelinhas da história. Ela ensinou ao mundo que o medo pode ser mais mortal que qualquer doença, que o abandono pode vir disfarçado de proteção, que a fé pode quebrar e que até o silêncio pode enlouquecer. E talvez, só talvez, ela tenha nos deixado um aviso, porque as pragas sempre voltam e os sinos ainda estão aqui. E você, acredita que a peste negra foi apenas uma tragédia sanitária? Ou teria sido algo maior, mais obscuro, algo que ultrapassa os limites do que a ciência se atreve a explicar? Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem aprecia histórias reais, sombrias e inquietantes. Em breve, novos sussurros virão. Até lá, permaneça atento ao som dos sinos. Nos vemos no próximo sussurro.